Jangadeiro Band News FM. Eleições. A Jangadeiro Band News continua hoje com série de entrevistas com os candidatos a vice-governador nas eleições deste ano. Aqui nos nossos estúdios hoje, vocês já devem estar vendo aqui a Jade Romero do MDB, que concorre como vice de Mano Freitas do PT. Jade Romero é graduada em gestão pública, especialista em políticas públicas e mestranda em administração pública, atualmente coordenadora de núcleos do MDB, indo a pauta de mulheres e juventude, diversidade, afroambientalista e sindical. Já atuou como secretária de Participação Popular e secretária executiva do Esporte do governo do Estado. Bom dia. Muito obrigado, dona Jade, pela sua presença aqui. Bom dia, obrigada. Obrigado, Nonato, Vanderlei, Yuri, Jasmine, todos os ouvintes, Isabela, cumprimentar todo o Sistema Jangadeiro. Muito obrigada por esse espaço. Feliz em poder estar aqui conversando com vocês e apresentar um pouco também, né, da minha história e do que a gente pensa sobre o estado do Ceará. Então a gente começa falando que nessas eleições o papel da mulher na política tem sido muito destacado aqui no Ceará. Pela aliança liderada pelo PT, coube ao MDB, seu partido, indicar um nome para vice, e foi uma mulher. A senhora, depois do recuo da primeira indicada, Renata Almeida, como é que a senhora recebe esse convite? Recebo com muita honra, né, e responsabilidade ser indicada pelo meu partido para esse posto. E vale lembrar que esse lugar na chapa, né, já foi ocupado também pela atual governadora Isolda Sela. Exato, uma mulher. É, uma mulher forte, né, com histórico que revolucionou os números na educação do Estado, né, muito reta, de um caráter ímpar. E para mim é uma missão muito honrosa, né, estar nesse espaço e representar e ser a única mulher, né, de todos os candidatos ao governo e a vice, ser a única mulher dentre todos eles. É uma mudança de foco da política, dando oportunidade que mais mulheres atuem junto à política partidária? Sim, eu acho que esse clamor, né, já vem de algum tempo da representatividade, né? Quem compreende, né, o que é a política para as mulheres, do que as mulheres mais precisam, realmente somos nós, né? E a gente precisa ocupar esses espaços, seja na política, seja no esporte, onde cada um se sentir à vontade, mas essa representatividade, essa paridade, né, em busca da igualdade é muito importante. Vanfio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Nonato, Yuri, bom dia, candidata. Bom dia. Jade, e você também tem uma história, né, já no partido, no próprio MDB, né, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi até chegar a essa indicação, né? Quanto tempo você já está ali no MDB? Sim, eu já tenho 12 anos, né, militando partidariamente. Participei durante 10 anos da juventude do MDB, né, então eu militei de uma forma muito ativa aqui no estado e também nacionalmente, né, tive à frente de vários debates aí, do Estatuto da Juventude, de outros debates também em cenário nacional. Depois, né, porque atingi os 35 anos, saí da juventude, passei a militar no MDB Mulher. Então eu tenho uma longa história junto ao MDB. De onde veio isso aí? É da família? Não, eu não tenho parentes na política. Sempre amei a política desde criança. Militava já na juventude, no Grêmio Estudantil José de Alencar, lá do Colégio Marista, na Pastoral de Juventude. Mas foi uma oportunidade que foi me dada, eu me aproximei de algumas pessoas do MDB e ali surgiu realmente uma oportunidade de me abrir uma porta para que eu tivesse uma militância mais engajada e aí sim mais partidária. Esse engajamento de toda essa militância anterior faz com que a relevância ainda maior do papel seu também na política como mulher. Mas nessa eleição, qual é a contribuição que a senhora traz para a disputa? Nonato, eu acho que vale sempre destacar que antes da minha atuação política eu sou uma técnica, né? Eu tenho uma formação em gestão pública, sou especialista em políticas públicas, fiz ciências políticas, faço mestrado em administração pública, então eu tenho muito a contribuir, né, de tudo que eu compreendo, que eu sei, que eu estudei sobre gestão, né, sobre a necessidade de aplicar bem os recursos, né, com efetividade, de acompanhar os resultados da gestão pública, fazendo avaliação das nossas políticas, né, da questão da meritocracia, enfim, de tantas qualidades que são relativas à gestão pública, e acho que também tenho muito a contribuir com a minha experiência dentro da gestão. Já fui secretária de Participação Popular aqui em Fortaleza,
fui secretária executiva do esporte, então apesar de ser jovem, né, e de estar aparecendo para o grande público agora, né, porque eu sempre tive nessa militância mais partidária, eu tenho experiência, né, apesar de jovem, tenho uma larga experiência dentro da gestão pública. É interessante que a gente continua falando aqui sobre a importância da mulher, como já devia há muito tempo ser uma coisa normal. Mais uma pergunta nesse sentido é que alguns adversários afirmam que suas chapas escolheram mulheres para concorrer ao Senado, ou seja, como protagonistas da disputa, na palavra dele, coadjuvantes. Uhum. Como a sua candidatura pode contemplar o discurso em defesa da sua presença e da presença feminina também em outras áreas? Eu até vejo assim de uma forma com estranhamento, né, coadjuvante quem é vice, porque ele está se chamando de coadjuvante também. Eu não vejo dessa forma, né? A maior prova disso é a parceria da Isolda com o Camilo. A Isolda foi uma vice super ativa, com projetos na vice-governadoria de grande relevância, se tornou governadora, né, tem uma aprovação excelente, então é uma parceria, não existe isso de... porque é vice, porque é suplente. Não é. Nós fazemos política de grupo. E eu tenho certeza que o Eumano e a gente vai estar de mãos dadas, os dois, fazendo melhor pelo estado do Ceará. Aquele velho conceito de que vice não apita nada, né? Que muito aplicado, era função decorativa. Atualmente, né? Está meio... Está colocado de lado já, não é verdade? É verdade. Uhum. Vanfio. Jade, e sobre agora... a campanha propriamente dita, né, já em curso, né, um embate, ele extrapola o âmbito político e vai agora, a gente tem visto muito comum também, disputas jurídicas, né, com reviravoltas e tudo mais, né, nas últimas semanas agora a gente tem assistido. E há um pedido de impugnação da sua candidatura feita por uma candidata a deputada do PDT, alegando que você não se desincompatibilizou a tempo, né, de um cargo comissionado, se eu não me engano, no governo do Estado. Como é que a senhora vê essa situação e está otimista com a decisão do tribunal? Vanderlei, primeiro eu quero deixar assim, bem claro que não existe nenhuma ilegalidade na minha candidatura. Eu estava de licença maternidade, afastada do cargo de fato, desde o dia 4 de fevereiro, quando eu ganhei neném, tem só 6 meses o meu bebê. E eu tive durante todo esse tempo afastada de todas essas atividades, né, no Palácio, inclusive também das partidárias. Eu participei muito pouco das discussões, porque eu realmente estava dedicada a cuidar a amamentação exclusiva, né, a dar todo o suporte, todo o amor que é o que uma criança deve receber. Então, não existe nenhuma ilegalidade nisso, eu estava afastada de fato, né, há 6 meses do cargo, pedi a exoneração antes mesmo de acabar a minha licença maternidade. Fico muito surpresa, né, que a coligação utilize uma mulher, colocando uma mulher contra a outra, né, questionando o direito à licença maternidade, que é um direito que nós mulheres conquistamos, né, com muita luta, e que é algo próprio nosso, das mulheres e das nossas crianças. Então, questionando, enfim, eu lamento muito essa misoginia, né? Eu vejo isso como uma violência de gênero na política, porque questiono o meu direito à licença maternidade, mas não há nenhuma ilegalidade, então eu estou muito confiante, certa de que o nosso jurídico vai conseguir conduzir isso da melhor forma. Nesse caso, a licença maternidade ela já contaria, então, como período de afastamento? Sim, minha licença maternidade, a legislação pede que você esteja afastada há 3 meses do cargo. Eu já estava afastada há 6 meses. E antes mesmo de eu retornar ao trabalho, eu já pedi exoneração. Jorge, como é assumir um desafio desses em meio ao rompimento do PT com o PDT aqui em nosso estado? Nonato, eu vejo de uma forma muito tranquila, porque o MDB não participou, né, efetivamente, essa questão do PDT foi muito ali dentro do partido, né, nós acompanhamos, né, eu senti muito pela governadora Isolda, que teve seu direito à reeleição, né, tolhido, e eu senti muito enquanto política, enquanto mulher, o que ela passou, mas a gente tem acompanhado com tranquilidade, né? O Camilo teve muita coragem de ir para esse enfrentamento diante da quebra de um acordo, né, por uma candidatura que, ao meu ver, é por capricho, né? A Isolda reúne todas as qualidades, tinha total condição de ter uma eleição
com um bom debate aqui no nosso estado, e de repente a gente assistiu, né, uma quebra, né, de algo que havia sido pactuado. E, enfim, eu lamento muito pela Isolda, né, que teve, enfim, passou por toda essa situação, mas a gente vê hoje já de uma forma clara, a gente está vendo muitos prefeitos do PDT, né, se desfiliando, vindo nos apoiar. Eu vejo a população do estado, né, a gente já está andando muito no interior, nos bairros aqui de Fortaleza, as pessoas têm uma gratidão muito grande ao Camilo, né, já vi prefeitos dizendo, Camilo, eu não posso encontrar a população. As pessoas querem votar em você, querem votar no Eumano, querem dar continuidade ao seu projeto, né? Estão do lado do candidato do Lula. Então, eu tenho que estar... Para mim, a questão, para eu poder estar bem com o meu município, com as pessoas que votam em mim, eu preciso votar em você. Então, é esse o cenário que a gente tem hoje. Jade, quais são as pautas, quais os temas que a senhora vai trazer para o debate público nessa campanha? Eu acredito que, de uma forma geral, né, a população quer saber muito sobre saúde, educação, segurança, mas eu quero também trazer um pouco, né, das políticas que eu sempre participei, que é a política de mulheres, da juventude, do esporte, né? Eu fui secretária executiva do esporte. Também é importante a gente destacar essa questão do diálogo com os movimentos sociais, com as lideranças, com a comunidade também, que foi um trabalho muito bacana que eu fiz lá em 2013, na participação popular. Eu andei todos os bairros aqui de Fortaleza, conversando com a população. A gente fez um projeto que, inclusive, deram continuidade até hoje, que é o Agência da Cidadania e Controle Social, onde a gente capacita lideranças de todos os bairros de Fortaleza, junto ao Ministério Público, o Tribunal de Contas, para acompanharem, fiscalizarem as obras. Tivemos um prêmio também do PPA Digital, isso há 10 anos atrás, né? A internet já era muito difundida, mas não era como hoje. Então, foi um prêmio, foi uma política muito exitosa também, que a gente utilizou a internet para as pessoas opinarem naquilo que consideravam prioritário para a gestão. Então, tem vários temas aí que são, né, que estão na pauta e que as pessoas querem isso, né? Querem saber, querem entender o que cada candidato tem a propor. E em relação novamente à campanha, né, Jade, o candidato Eumano tem sido criticado, né, pelos adversários por ter dito que espera rapidamente ultrapassá-los e assumir a liderança. Fiz até uma comparação com a Fórmula 1, né, que ultrapassar os adversários e assumir nos próximos dias a liderança nessa disputa. Né? Como é que você avalia, né, esse desempenho agora, né, nas pesquisas? Era o que estava dentro do planejado, né, desse desempenho da chapa Eumano, Jade, Camilo, né, está dentro daquilo que estava desenhado e se isso aí pode ser, as críticas têm dito que é um excesso de confiança, falaram até em soberba já, enfim. Vanfio, eu acredito que a população, nesse momento, não está muito interessada em números de pesquisa, né? O que a gente precisa é realmente trazer um debate sobre as políticas, né? Sobre o que a gente tem a propor, falar um pouco também do que o Camilo já construiu nesses 7 anos, do governo Isolda, que a gente quer dar continuidade, do que a gente pode fazer com o governo Lula. E eu acredito que, com muita humildade, porque o Eumano é um cara simples, humano, super humilde, não, assim, essa tentativa de colar que isso é falta de humildade não dá certo. Ninguém entra numa disputa para querer perder, concorda? Né? Então, assim, não vejo isso, acho que é natural, né? É também para empolgar a nossa militância, o nosso crescimento também nas pesquisas, faz com que as pessoas se engajem ainda mais. Então, eu vejo isso de uma forma muito tranquila, com toda humildade. Mas esses... Ô, Nonato, não, pode ficar. Tá certo. Sim, o eleitor agora realmente ele não está ainda muito ligado nesse acompanhamento das pesquisas. Mas temos ali os apoiadores, né, os operadores políticos, todos estão muito atentos à leitura desses números. Né, e aí eu repito, né, o Eumano nas pesquisas largando aí já perto dos 20%, era algo esperado ou ou seria mais para frente um pouquinho? Eu acredito que as pesquisas refletem um trabalho, né? Lógico que com a televisão se esperava que o maior crescimento, né? Se espera que o maior crescimento aconteça com a televisão. Mas eu vejo de uma forma muito positiva, né? Se aproximar já do segundo colocado agora e ultrapassar na espontânea, já aconteceu agora,
é um retorno já do nosso trabalho, das nossas visitas, das redes sociais. Então eu vejo de uma forma muito tranquila, com muita humildade, que a gente deve continuar trabalhando, apresentando nossas propostas e a população tomar a decisão que achar melhor. O Mano fala em Ayrton senizar a corrida política, nesse caso das pesquisas. E ontem, em entrevista aqui, nesse horário, o candidato a vice, Domingos Filho, disse que o Ceará já viu muita reviravolta em eleição para senador. E citou exemplos de candidatos bem avaliados que perderam para o Senado. Para a senhora, se a disputa ao governo está acirrada, para o senador está tranquilo? Nonato, as pessoas às vezes querem muito que as histórias se repitam, né? Isso acontece na política, isso acontece no futebol. E cada eleição é única, cada candidato é único. O que eu vejo hoje nas ruas é uma gratidão imensa das pessoas em relação a tudo que o Camilo construiu, com muito diálogo, né? Ele deu vida a muitos equipamentos, conseguiu implementar, interiorizar a saúde, né? Teve uma conduta de cuidar das pessoas ali na pandemia. Então, o resultado da eleição tem a ver com o que as pessoas percebem, né? De querer dar essa oportunidade ao Camilo, de entender que o Camilo, junto com o Lula, né, no cenário nacional, pode ajudar ainda mais o nosso Estado. Então, não existe eleição fácil, nunca, né? Não existe eleição fácil. O que existe é uma eleição com trabalho, né? Uma eleição propositiva, positiva, né? E é isso que a gente tem feito aí por todo o Estado e com certeza a população vai tomar a sua melhor decisão. Candidata, só uma pergunta, Vanderlei. Vocês pretendem um governo de continuidade, né? Camilo, Isolda e agora é o Mano, mas as dúvidas dos ouvintes muitas é em relação à segurança, né? O que é que falta fazer? Principalmente, né, no interior do Estado, né? Você falou dessas andanças aí pelo interior. Sim, é preciso primeiro reconhecer que muito já foi feito, mas essas políticas elas não estão acabadas, né? Sempre há mais para se fazer e a gente precisa, sim, avançar ainda mais nessas políticas de segurança. Um dos pontos que é válido ressaltar, a gente já tem hoje 66 bases do raio em todo o estado e o Elmano e eu vamos levar também essas bases do raio com vídeo monitoramento para os municípios de 20 a 30 mil habitantes, né? Preciso reforçar, valorizar as forças policiais. Já foi comprado armamento inclusive que é utilizado pelo Exército Americano. Já tem aqui os nossos policiais hoje utilizam esse armamento, mas é preciso valorizar ainda mais esses profissionais e mais, investir em inteligência, né? Concluir o CISP, investir realmente no setor de inteligência para que a gente possa, com várias ações. E é importante também destacar, Yuri, que não é só também a ação repressiva, né? A gente precisa também da polícia comunitária mais próximo das pessoas, investimento em educação, né? Investimento na juventude, tudo isso também é prevenção à violência. Aliás, o candidato Elmano ainda hoje pela manhã falou sobre a CIP, que a concentração da inteligência de segurança em um grande centro é um avanço. Mas aí eu pergunto em relação ao interior, que a senhora chegou a citar. Há um desfalque ainda de número de policiais em alguns municípios, não é isso? Como tratar esse problema? O governo Camilo contratou, né, fez vários concursos e tem chamado esses profissionais, né? Então, essa descentralização, ela deve ocorrer na segurança, na educação, na saúde, já vem ocorrendo, né? Na saúde mesmo, até pouco tempo atrás, a gente só tinha leitos de UTI praticamente aqui na região metropolitana. Hoje a gente já tem leitos de UTI no interior, os hospitais polos, os hospitais regionais, né? Levando a educação, a segurança, a universidade, sempre mais próxima da população. E o mesmo também tem que acontecer com a segurança pública e os outros setores também do governo. Bom, perguntar aqui já de agora, né, eu chamo de você porque às vezes eu acho estranho uma pessoa mais jovem que a gente, né? Chama de senhora. Eu chamei você, senhora por favor. Não. Eu chamei senhora no início, mas foi assim como se a língua quisesse segurar a senhora. Não, você, é muito por jovem. favor. Pois bem, nesse trabalho também de apresentação do seu perfil, do seu nome para o eleitorado, tem a questão da vida pessoal, que é indissociável nas candidaturas, né? Uma candidatura é um cargo público, uma figura pública, uma autoridade. Enfim, e você é casada com o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Enfim, eu já vinha pensando nessa pergunta desde ontem, né? Você já militou na política há muito tempo, já milita na política há muito tempo, e também tem essa experiência agora, né, de ser esposa do Marcelo, de a gente percebe nas suas redes sociais também um engajamento com ações do Fortaleza. Enfim, o que está mais polarizado hoje, né? Futebol ou política?
Primeiro quero dizer para o nosso ouvinte que o Eumano torce o Ceará, viu? Então tá bem equilibrado. O Eumano torce o Ceará e eu torço Fortaleza. Então tá equilibrado. Mas eu acredito que essa questão da vida pessoal, primeiro passa por uma questão de projetos. Eu conheci o Marcelo no futebol e o Marcelo me conheceu na política. Então eu apoio os projetos dele e ele apoia os meus projetos. Eu me envolvo com Fortaleza até um determinado ponto, né? A gente não pretende de forma alguma trazer qualquer coisa relacionada à gestão, trazer para dentro da campanha. São âmbitos distintos. Mas o Marcelo é o meu marido, um super companheiro, né? Um pai maravilhoso, um gestor excepcional, que também eu aprendo muito com ele. E, com certeza, ele, enquanto marido, está me dando e vai me dar muito apoio nessa caminhada. E, repito, para quem achar que é só Fortaleza, eu mando torce Ceará, viu? E a pressão é maior. O pessoal até diz, né? Não se discute futebol, né? Enfim, religião e futebol não se discute, mas política sim. Mas hoje o negócio está... Os nossos internautas estão fazendo referência, não é nenhuma pergunta, mas a sua participação aqui. E você deixa uma pergunta para depois do intervalo? Vamos deixar aqui uma pergunta, Jade, sobre o relacionamento, ou sobre uma perspectiva, né, de articulação política, visando também, uma eleição provavelmente em 2 turnos, né? Como é que está o trabalho de articulação política com futura composição com outros partidos, até adversários, claro, né, para um segundo turno. Daqui a pouquinho, as respostas 9h53. Estamos de volta, 9h55, com a presença de Jade Romero aqui nessa entrevista com todos os candidatos essa semana à vice-governança. E o nosso Vanfil deixou no ar uma pergunta sobre, no caso do segundo turno, né? Pois é, diante desse cenário de rompimento entre o PT e o PDT, né? E, enfim, o clima começando a esquentar um pouco mais, né? Provavelmente vai se acirrar nessa disputa, que deve ser em 2 turnos, né? Você acha que há uma possibilidade, né, de um diálogo? Você conhece, há esse trabalho, essa preocupação de uma rearticulação visando um segundo turno, caso apenas um dos 2 passe, por exemplo, contra o capitão Wagner? São 2 eleições diferentes, né? Primeiro, esse momento aqui do primeiro turno, e caso haja o segundo turno, aí é uma outra recomposição de forças. Mas eu acredito que não exista nenhum problema, né, em torno de conversar com outras forças, principalmente porque a gente vem fazendo, né, uma campanha propositiva, sem agressões. Então, da nossa parte, não vai haver nenhum problema de dialogar, né, com essas outras forças para trazer conosco para um eventual segundo turno. E o segundo turno é realmente uma nova eleição, né? É uma nova eleição. Quando você está eleito, você passa a governar para todo mundo. Então, a capacidade de diálogo, de construir essa política com todo mundo junto, ela é necessária. E, com certeza, isso acontece em todas as campanhas, que tem 2 turnos. Vai ser necessário esse diálogo para se realinhar as forças para essa segunda eleição, digamos assim. Não, Nato, sempre nas campanhas, que a gente percebe que quem fica, né, quem não vai ao segundo turno, muitas vezes se reclama, né, de ataques, né, de agressões, chamar de agressões. Nessa campanha também já há reclamações, né, do que seriam agressões. E do outro lado, a justificativa é o seguinte: olha, são críticas que também fazem parte do processo eleitoral, né, e que o outro lado não quer ser criticado e chama de agressão. O que como diferenciar a crítica legítima e necessária para os processos eleitorais do que é uma agressão? É quando é pessoal? Eu acredito que é necessário, né, se apresentar, mas o que me causa estranhamento, Vanderlei, é quando você deixa de apresentar algo, você tem um espaço para apresentar algo propositivo, para você dizer o que é que você pensa para o Estado, sobre uma determinada política, e você utiliza isso para falar mal, seja em qual aspecto for, de outra pessoa, né? Então, e além disso também, como se tem, né? Hoje a legislação já está bem mais aprimorada em relação à questão das fake news, mas nós tivemos várias campanhas, né? Com peças sem assinaturas, apócrifos. Então,
que às vezes levam, né, trazem questões, vão muito além da crítica em relação ao campo profissional, mas vão também para o campo pessoal. E eu espero que seja uma campanha limpa, propositiva, né? Eu acho que esse momento, principalmente esse início, as pessoas querem saber quem são os candidatos, querem saber o que eles pensam sobre o Estado e não ouvir críticas, né? A população tem total capacidade de fazer o seu próprio juízo sobre cada um dos candidatos, né? Então eu não preciso que o político A venha me dizer o que é que ele acha ruim no político B para eu poder formar minha opinião. A população tem esse senso crítico, tem as suas posições firmadas, tem a sua opinião já firmada, e as pessoas estão passando por um momento tão difícil, de fome, de desemprego, um pós-pandemia, buscando ter um momento de esperança, né? Então as pessoas querem ver uma política propositiva que resgate essa esperança, né? De ter um país que respeite as liberdades individuais, que esteja sempre atento à democracia, que tenha um grande plano de combate à fome, que traga propostas para a saúde, para a educação. Então, eu acho que o que as pessoas querem hoje é isso, e não briga de político. Fazer uma citação aqui para Neide Alves, a candidata acaba de responder a sua indagação, perguntando aqui se essas críticas levam a uma disputa complicada. Mais ou menos a senhora já respondeu. Tem pergunta também de ouvinte relacionada aqui à questão de que vice, né? Justamente, a pergunta do Vandenberg, olha. Desde a época do Sarney, eu tenho trauma com vice. Eu posso ficar despreocupado com a senhora? Como é que você vai ajudar o Elmano? Vandenberg, fique despreocupado. Fique despreocupado. Quem me conhece, já me acompanha há alguns anos aí na política, sabe que eu sou do diálogo, né? Sou uma pessoa que sempre... Onde eu estou, eu gosto muito de trabalhar. Eu sou uma pessoa, assim... eu gosto de servir ao público. Essa é a minha maior motivação, né? A minha formação é toda na gestão pública, porque eu amo o serviço público. Eu amo trabalhar e eu tenho certeza que eu e o Elmano vamos ser parceiros nessa gestão, né? Vamos estar juntos, cada um com as suas delegações. Tem muita coisa dentro do governo do Estado. O Estado é muito grande, né? O Estado do Ceará tem 184 municípios, tem muitas pessoas, muitas questões que a gente pode avançar ainda mais. Tem muitas coisas que a gente tem que chegar junto da população, então não sobra trabalho, tanto para o Elmano quanto para mim. Então não tem disputa, é os dois juntos. Fico despreocupado, viu, Vanderberg? Aliás, no Brasil, no Ceará, mais especificamente, os vices têm assumido protagonismo. Seja assumindo a cadeira principal, seja em outros cargos como secretarias. Em casos de vitória, a senhora tem alguma expectativa de atuar além da representação formal que o cargo de vice oferece? Hoje a vice-governadoria já tem, Nonato, alguns projetos que já são tocados e é muito importante essa continuidade, independente do projeto político que esteja, a continuidade das políticas de Estado, né, para não acontecer essas interrupções, começa tudo do zero, às vezes é dinheiro que é gasto, é tempo, né, então dar continuidade aos projetos que já são tocados na vice-governadoria. Inclusive eu participei quando eu estava secretária executiva do esporte, na gestão do Camilo. Participei de alguns, como o Superação, né, que é para os jovens que nem estudam, nem trabalham, que tem um olhar bem holístico de educação, esporte, saúde, lazer. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é dar continuidade a projetos importantes que já são tocados pela vice-governadoria e ter, sim, esse protagonismo, né, junto às políticas de juventude, de mulheres, e aquilo que mais o Elmano decidir também me delegar, eu estou pronta para assumir e para colaborar. Já que você falou na juventude, políticas para a juventude, nós convivemos com as facções e que geram entre jovens a ambição de terem ao seu lado cada vez mais dependente deles. Chefes de facções são diversas, agora eram duas, mas hoje em dia elas se esfacelaram em cada área residencial. O que o Elmano e também a senhora pretendem fazer para que essa juventude não seja contaminada ainda mais? Primeiro é importante a gente destacar, Nonato, que esse acompanhamento, né, essa presença do Estado, ela tem que acontecer, ela tem que acompanhar desde o nascimento, né? Por isso a gente tem o Mais Infância, né, que traz segurança alimentar, tem as brinquedopraças, as brinquedotecas, porque a criança precisa ser criada também num ambiente com amor, com carinho, com alimentação digna, com espaço para brincar, para se desenvolver. Tudo começa daí, né? E ter também
ter uma educação atrativa aos jovens, por exemplo, hoje a gente tem 60% das escolas já são em tempo integral. No governo Elmano e Jade, nós vamos tornar essas escolas, todas as escolas, universalizar para que elas sejam em tempo integral. Então, e outras políticas também de juventude, né? Trazer para o primeiro emprego, o microcrédito para os jovens que querem empreender, né? Dar essas oportunidades, investir no esporte, as areninhas, a gente tem areninhas hoje em todos os municípios do estado, inclusive tenho muita honra de ter feito parte desse projeto na Secretaria do Esporte. Para além das areninhas, a gente tem o Futepaz, que a gente está revelando talentos do nosso futebol em todos os municípios, para os maiores clubes cearenses, né? Então, existe uma série de políticas que já vêm sendo desenvolvidas e que a gente pode fazer ainda mais para sempre estar próximo dessas crianças, desses jovens, né? E conseguir dar dignidade, né? Na alimentação, na educação, na saúde, enfim. E dar uma perspectiva com dignidade, né? De trabalho, de emprego. Com a sua formação em políticas públicas, né, dessas áreas que você citou, quais delas seriam, então, poderiam ser objeto de uma reavaliação, visando uma melhoria mais assim, prioritária, na sua opinião? Nenhuma. Eu acredito o seguinte, não existe, o Estado não está pronto, em lugar nenhum do mundo, né? Os problemas sempre vão surgindo, a população está crescendo. Então, quem para de se avaliar, né, de fazer uma autoavaliação sobre suas políticas, sobre as políticas que estão no Estado, já perdeu a capacidade de governar. Então, a gente sempre pode avançar em todos os aspectos, né? Essa avaliação ela é perene, ela é constante. A avaliação de rumos, de corrigir, de melhorar essas políticas é algo constante, ela pode ser realizada, ela deve ser realizada, né? Eu e o Elmano, nós somos um governo de continuidade do Camilo Santana, mas é preciso sempre inovar, fazer ainda mais, ir mais além, dar continuidade ao que já está, ao que vem acontecendo, mas há sempre a possibilidade de melhorar e de ter inovações. Dá voz aqui aos ouvintes e aos internautas. Candidata, tem pergunta aqui do Gustavo, ele falando que a primeira escolha da chapa, né, foi a Renata Almeida, ela retirou a candidatura depois de sofrer diversos ataques nas redes sociais. Como você está avaliando isso e se você não temeu, ficou com medo de também assumir aí a corrida? Primeiro, minha solidariedade à Renata, né, ela foi duramente atacada, a sua família. Enfim, foi um momento triste para todas nós mulheres, né, de acompanhar tudo aquilo que aconteceu. Mas eu não tenho medo, não. Não tenho. É do meu perfil, né? Eu sempre fui uma pessoa de fazer os enfrentamentos necessários. Eu sabia que alguns ataques poderiam acontecer, mas foram muito poucos, né? Muito mais já da misoginia mesmo, né? É porque é mulher de não sei quem, quem é essa mulher e tal, mas essas pessoas que ainda se prestam, né, a fazer esse tipo de ataque, com certeza, com o tempo, com a evolução da nossa educação, da mentalidade, as pessoas vão percebendo que deve se respeitar as mulheres, né? E eu não tenho medo de nenhum ataque, tenho 12 anos de serviço público, mais uma vida ilibada dentro do serviço público, né? Não tenho nenhum processo, enfim, tenho as mãos limpas e não tenho nenhum medo, nenhum receio. O candidato Elmano, inclusive, prometeu que, se eleito, metade do seu governo será de mulheres. A senhora concorda? Totalmente. Foi sua sugestão? Não, isso foi uma construção em grupo, né? E eu acredito que essa política vai incentivar, né? Trazer várias técnicas que nós temos hoje no governo para ocupar esses cargos de liderança e preparar também dentro dos partidos, porque há também, né, indicações partidárias, logicamente, incentivar que os partidos também tenham seus quadros femininos, né? A gente vê aí ainda uma política no Ceará dominada por homens, né? Representada por homens. Então, a gente vem quebrando esse paradigma e ter a coragem mesmo de fazer um secretário com paridade dar mais espaço para essas mulheres. E essas mulheres, com certeza, que serão secretárias, daqui a um tempo também poderão ter uma vida política, se candidatarem ou não, né? E tomarem a decisão que acharem melhor. Mas essa paridade é muito importante para a participação da mulher na política. Você acredita que essa presença majoritária de mulheres possa desconstruir esse tipo de crítica que levou a antecessora a desistir? É uma oportunidade também de mostrar que é necessário pensar-se no século XXI e não na idade da pedra? Eu acredito e espero que sim, Nonato. Eu espero que essa política e tantas outras, né,
A gente teve, durante os últimos anos do governo Camilo, a formação de agentes públicos para o enfrentamento da violência de gênero, né? Então, essas pessoas também estão capacitadas, a polícia comunitária também atende muitos casos de violência doméstica, de gênero. Então, a gente trazer essa discussão vai fazer, com certeza, com que as pessoas, né, repensem e aceitem, né, vejam com bons olhos e a necessidade de ter essa representatividade feminina na política e também em outros espaços. Panfil, nós temos 2 minutos. Bom, Jade, eu tenho observado agora aqui nessa entrevista mesmo, né, que você tem citado muito como referência o ex-governador Camilo, né, e tanto o próprio Camilo como Eunício Oliveira, presidente, né, liderança do MDB aqui no estado, seu partido, citam como referência mais comumente, a gente observa nas entrevistas, o candidato à presidência Lula, né? Então, você acha que essa agenda nacional, essa disputa nacional, ela não vai ser tão importante para a disputa local? Aí foca mais no exemplo de casa mesmo? Não, eu não citei se eu citei pouco o Lula aqui, eu vou falar aqui várias vezes Lula. Não, primeiro eu quero deixar claro para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu votei, desde 2002, meu primeiro voto foi no Lula. Né? Então, eu sempre votei na Dilma, votei no Haddad, sempre acreditei nesse projeto, sempre. E acho, né, na verdade, tenho convicção que eleger Lula presidente é fundamental para que a gente tenha um governo alinhado com o governo federal, coisa que a gente não teve nos últimos 4 anos, né? E com o Camilo senador, também a gente vai ter mais uma pessoa ajudando nessa articulação do governo estadual com o governo federal. Então, sem dúvidas, é muito importante essa articulação, eleger o Lula, eleger o Camilo e eleger o Eumano. É o Ceará 3 vezes mais forte. Voltando aqui à área de futebol, a pergunta última. Alguns nomes que atuam hoje no cenário político dependeram também de futebol. Vieram de lá. Né? De torcida. A gente lembra aqui Evandro, Eduardo Girão, Moésio Loyola, que aqui rapidamente. A senhora acredita que essa união já de Fortaleza, Eumano e Ceará possa elencar a corrida da chapa para chegar à bandeirada final? Nonato, a minha indicação do partido, a minha composição nessa chapa, ela não tem ligação com futebol. Né? Ela tem ligação com a minha formação, né? Minha formação acadêmica, com a minha atuação como secretária de Estado, como secretária do município, né? Como uma mulher trabalhadora, guerreira, de militância de juventude, há tantos anos militando naquilo que acredita. E o meu casamento, né? A minha vida pessoal... minha torcida pelo Fortaleza e a do Eumano pelo Ceará é algo a mais, né? Mas acho que são 2 estações diferentes. Política... Mas que as arquibancadas são... Tem muito eleitor, né? Tem, lógico, né? São massas, né? Mas as pessoas, essas pessoas que estão na massa, elas são apaixonadas pelo clube, né? Pelo clube. Então, e o nosso papel é de discutir a política. Lógico que se houver uma identidade dessas massas com as nossas propostas, serão muito bem-vindos, né? E a gente não tem nenhum problema em assumir. Eu torço Fortaleza, eu mando torcer Ceará. Mas as nossas vidas políticas, as nossas vidas públicas, elas estão muito além disso, né? Até porque o futebol entrou na minha vida por meio do meu casamento com o Marcelo, né? Então é a minha vida pessoal, a minha vida política começou bem antes do Marcelo. Tem 1 minuto para a senhora falar a esse público. Gente, agradecer a todos vocês pela audiência, né? Agradecer a todo mundo que está indo para essas caminhadas, onde a gente está chegando, está recebendo muito carinho. Agradecer a vocês da imprensa pelo espaço e dizer que a gente precisa sim ter um Ceará 3 vezes mais forte com a continuidade do projeto Camilo e Isolda, né? Então é importante eleger Lula presidente, Camilo senador, Eumano e Jade para o governo. Muito obrigada. Muito obrigado, dizemos nós aqui. Agora são 10h13.